Opa! E aí galera, beleza? Quanto tempo? Estão conseguindo me ver? Não sei que a luz aqui tá contra a câmera, eu não sei se a qualidade tá boa, mas enfim. Espero que estejam conseguindo me ver. Galera, esse vídeo aqui, eu já fiz alguns vídeos sobre maçonaria, né? E até prometi fazer mais e acabou ficando incompleto, muito tempo que eu não faço vídeo. Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui necessário porque tem algumas pessoas me acusando de uns negócios muito idiotas, entendeu? Então, não sabia que é necessário fazer esse tipo de explicação, mas está aqui, farei, né? Eu fiz um texto recentemente no Facebook, né? Falando, eu não sei se eu coloquei no Stories aqui, não tenho certeza, mas eu fiz um texto, né, explicando qual que é a questão da maçonaria e que a gente não pode exagerar com teoria de conspiração e blá 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 e teteté. E aí é aquela história, né? Aí já teve gente me acusando de estar passando pano para maçonaria, que eu de repente sou um maçom infiltrado, que estou fazendo esses vídeos assim para relativizar, né? Que eu falei que maçonaria não tem nada a ver com satanismo. E aí o pessoal começou a especular, né? Um rapaz acabou de me marcar num vídeo de um cara ex-maçom falando que para você o ritual do 29º grau da maçonaria é você prestar uma reverência ao símbolo de Bafomé. Então, como é que eu tenho a cara de pau de falar que não é satanismo? Aí o cara no vídeo fala, não, porque todo mundo sabe que Bafomé, né, é o símbolo da igreja de Satanás, que não sei o que lá. Então, vamos lá, vamos por parte. Primeiro a questão de Bafomé, que eu vou explicar, e que vai até, né, para quem acha que eu tô passando pano, vai ficar até pior, né, pro meu lado, eu dando essa explicação de Bafomé, mas depois, né, eu falo por que eu tenho a posição que eu tenho quanto à maçonaria, né, que já deixando explicitamente eu sou contra, evidentemente eu sou contra, a maioria dos meus textos, né, são denunciando o problema da maçonaria, né, como que ela age politicamente contra a igreja e tudo mais, mas vamos lá. Sobre Bafomé. Primeiro, você não pode vídeo de pastor, né, ou de suposto ex-maçom, ou de padre, né, que fala que já foi da maçonaria e tudo mais, e que viu que o ritual de tal grau é isso e aquilo, né? Primeiro, né, o testemunho de uma pessoa não é ônus da prova. Eu podia mentir para vocês, eu posso chegar aqui e falar, gente, olha só, eu sei o que sei da maçonaria porque eu sou ex-maçom, entrei para a maçonaria aos 22 anos e chegou lá no 3º grau e o cara mandou eu tirar a virgindade de uma menina inocente enquanto bebia sangue de bode. Eu podia falar isso, entendeu? E eu tenho certeza que um monte de seguidor meu aí de 14, 15 anos que tem minha palavra, né, como fidedigna, e acreditar, entendeu? Então, assim, que ônus de prova tem além da própria palavra do cara? Nenhuma, entendeu? Não é porque o cara é padre, né, ou é católico, ou principalmente protestante. Eu não sei porque vocês dão credibilidade para vídeo de protestante conspiracionista que fala que é ex-maçom, né? Então, assim, a gente tem que já partir do pressuposto que pessoas mentem, tá? Pessoas mentem. E não é porque é uma mentira contra a maçonaria que a gente vai apoiar, entendeu? Mesmo os nossos inimigos, eles têm que ser tratados com verdade, entendeu? Os fins não justificam os meios. Eu não posso inventar porque o cara pensa o seguinte, não, como o cristão não pode ser maçom de jeito nenhum, eu vou inventar, eu vou falar que o maçom estupra criança, que o maçom bebe sangue de bode, que no 30º grau o cara vai vender a alma pro diabo e tal, pra garantir que esse cristão nunca vai ser maçom. Entendeu? O problema dessa mentira é que a mentira tem perna curta. Se eu chego pra um cara e falo, se um católico chega pra mim e fala, Douglas, por que eu não posso ser maçom? E eu vou pela forma mais fácil, né, e mais curta, que é a mentira, e falo, porque ser maçom é satanismo, tem o símbolo de Bafomé e tal, que também é uma especulação, não há muito ônus da prova disso, etc. Se esse cara tiver um amigo que é demolei ou que é maçom ou tiver acesso a uma fonte de informação melhor e for estudar,
e tiver uma fonte contradizendo o que eu digo, explicando que não é satanismo, que não é isso, que não é aquilo e tal, 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 a minha credibilidade vai ficar à prova, né? E quando ele vê que o que eu falo não é uma unanimidade e que tem contestação, se eu mentir sobre uma coisa, eu posso ter mentido sobre todas as outras. E aí eu perco credibilidade, o cara ele vai começar a pensar, poxa, esses católicos mentem muito e tal, e vai pular fora. Entendeu? É simples assim. Então a gente não pode mentir pela conversão de alguém, porque quando a gente mente pela conversão de alguém e esse alguém descobre que a gente mentiu, é um tiro no pé muito grande. Entendeu? Porque por que o cara vai querer estar numa religião, certo, que é de mentirosos? Né? Então começa por aí. Segundo, a questão do bode mente. Primeiro, né, nós não temos como saber se o ritual de seja lá qual for, se tem o bode, né, o Baphomet, que também é conhecido como bode de Mendes ou não. Entendeu? Então, lembrando, gente, eu não estou negando, eu não estou falando maçonaria não tem satanismo explícito ou convicto. Eu não estou falando isso, certo? Talvez tenha. Eu não sei o que acontece no 30º grau, no 31º, no 32º, no 33º. Talvez tenha satanismo mesmo, entendeu? Só que eu vou trabalhar com o que eu sei, com o que eu conheço, com o que eu vejo, com o que eu estudo. Eu não vou trabalhar com especulação. Então eu não vou falar pro cara que tem satanismo. Eu vou falar pro cara que talvez tenha. Então se um católico pergunta para mim se ele pode ou não ser maçom, eu vou falar, cara, olha só, você não pode ser maçom e católico primeiro, porque a Igreja Católica já excomungou a maçonaria, né? Segundo, porque a ação política, o interesse político e a referência filosófica maçom é oposta ao interesse, né, político e à referência filosófica e teológica da Igreja Católica, né? E terceiro é que a gente não sabe o que acontece lá dentro. Então, assim, talvez tenha satanismo. Então, na dúvida, se você não sabe se a ordem no futuro vai ter satanismo ou não, não entre. Entendeu? É isso que eu vou falar pra ele. Mas eu não vou falar, não, com certeza tem satanismo, você vai vender a alma pro diabo, etc. Não é assim. Né? E sobre o interesse político e filosófico é o seguinte, né? Porque o cara acha que a maçonaria é só uma ordem de estudo. Não, a maçonaria, ela aceita todas as religiões, então eu posso ser católico e maçom, entendeu? A maçonaria, ela só vai ter uma biblioteca, né, uma referência de estudo legal para eu entender Kant, para eu entender história, para eu entender isso e aquilo. Então, né, não há uma religião praticada que seja oposta ao catolicismo, porque a maçonaria não é uma religião, é só uma sociedade de intelectuais, etc. A questão é que quando tiver alguma crise política ou algum projeto de lei ou alguma coisa do gênero, uma discussão, né, internacional e tal, que a maçonaria fizer uma reunião para decidir quem ela vai apoiar publicamente, a campanha de quem que ela vai financiar e tudo mais, os seus conflitos vão ser diferentes, cara, entendeu? A maçonaria, entendeu? Ela apoia a ONU, ela apoia o interesse internacionalista, ela é republicana, ela é pró-Estado laico, né? Ela aceita todas as religiões, mas justamente por isso que ela é pró-Estado laico, né? Ela vai ser ecumênica. E você, como católico, você não pode apoiar isso. A Igreja Católica, ela é uma religião, né, que defende um Estado confessional, ela tende a ser monarquista, entendeu? Então, por exemplo, aí você fala, eu não vejo problema em ser católico e maçom. Então faz o seguinte, imagina que tem uma máquina do tempo. Você é católico e maçom. Aí você pega uma máquina do tempo e você volta para a Inglaterra, lá no tempo da Revolução Gloriosa, entendeu? Onde os maçons e os protestantes derrubaram lá a monarquia católica e virou essa monarquia parlamentar, né, protestante, que por lei proíbe qualquer católico assumir o cargo. Então você volta lá nessa época e você está inserido, né, numa briga política onde a Igreja Católica e a maçonaria estão em polos opostos, e na prática é uma guerra civil. Então, e aí, você é maçom ou é católico? Você vai apoiar a Revolução Gloriosa ou você vai apoiar a monarquia católica? Entendeu? E esse tipo de guerra civil e etc. pode acontecer de novo, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. Então, você que é maçom e católico, quando acontecer uma crise dessa, em que
a prática política da igreja e da maçonaria estejam em polos opostos, entendeu? Você vai ter que assumir um lado. Você não vai poder falar que é católico e maçom e ter uma posição neutra. Isso é impossível, entendeu? Então, a minha posição é clara. Eu sou explicitamente anti-maçom, né? Eu deixo bem claro. Qualquer católico perguntar para mim se pode ser católico ou maçom, eu vou falar que não. Certo? Só que eu não vou ficar especulando, entendeu? Que é satanismo, que não sei o que não sei o que lá. Então, sobre Bafomé, né? Primeiro, o cara falou, não, porque Bafomé e tal é um símbolo satânico. Quando o símbolo de Bafomé foi criado, não foi sequer criado por um satanista. O símbolo de Bafomé foi criado por Eliphas Levi. Eliphas Levi, inclusive, era ex-sacerdote, ele era católico, certo? E ele não saiu do catolicismo porque agora eu sou contra o catolicismo, virei satanista. Não, entendeu? Ele foi excomungado, ele não queria sair, ele não saiu do catolicismo, certo? Ele foi tirado do catolicismo justamente porque o cristianismo dele estava indo para um lado muito gnóstico e a Igreja Católica, né, tirou ele por causa da gnose, etc. Então, assim, né, ele virou ali um cristão gnóstico. Não era satanista, o cara é um cristão gnóstico. E quando ele desenhou o bode de Mendes, né, que é um símbolo de alta magia, né, não é um símbolo de satanismo, é um símbolo gnóstico, ele tentou colocar o Bafomé, certo, como uma representação simbólica de ritos que eram próprios, assim, dos judeus, entendeu? Então, por exemplo, por que o bode? Porque o bode, né, era um animal sagrado e geralmente você tinha o sacrifício de bodes a Deus, né, e tal. Então, a imagem do bode ali é porque o bode é um símbolo de religare, era pelo sacrifício do bode que você tentava falar com Deus, que você fazia suas preces, né, e etc. Então, o bode em Bafomé é um símbolo de religare, entendeu? Que ele seria, né, o animal transcendental no sentido de que liga o homem ao transcendente, que é Deus. Aí Bafomé tem... Aí eles falam, não, porque Bafomé é andrógeno, androginia, é relativismo de gênero, é satanismo e tal. Não, é porque quando a gente fala, né, por exemplo, gente, qual que é o gênero de Deus, né? Será que Deus é homem e tal? É meio complicado falar isso, né? Porque a gente fala que Deus é perfeito. Quando Deus é perfeito, né, e Deus é ato puro, significa, a gente não pode dizer que Deus tem potência de ser homem ou Deus tem potência de ser mulher. Deus é ato puro. Todas as qualidades estão já ao mesmo tempo presentes em Deus, entendeu? Então, a mulher ou o homem, né, a virtude de ser mulher ou a virtude de ser homem, são virtudes que existem porque elas existem em Deus, entendeu? Então, nesse sentido, Bafomé representado com seio feminino e com falo masculino, entendeu? É para representar, entendeu, que o arquétipo masculino e o arquétipo feminino, enquanto virtudes, são presentes, entendeu, em Deus, né? Ou seja lá a entidade mística que o ritualista acredite como sendo Sofia, né, na linguagem dos gnósticos e etc. Entendeu? Então, assim, a participação de ambos os gêneros é só um significado de perfeição, que ambos os gêneros participam da perfeição, né? Da perfeição que é Deus enquanto ato puro, entendeu? Porque se Deus é só homem, se Deus é só o gênero masculino, então ele é privado das qualidades do gênero feminino. Então, se ele é privado de alguma qualidade, então ele não é perfeito, entendeu? Então ele tem que ter participação na perfeição que são ambos os gêneros, entendeu? Então essa é a questão. A mão apontando para cima e a mão apontando para baixo, aí sim que vem, né, uma questão mais dualística, gnóstica, né, que é a representação, inclusive a mão de Bafomé apontando para cima e para baixo, tem uma pintura antiga, né,
tem uma pintura que representa os filósofos gregos, onde está Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo, né? Porque Platão era idealista, então ele representa que a perfeição está lá em cima, né, no mundo das ideias. E Aristóteles, como era mais empirista, ele acredita que o conhecimento científico se faz aqui mesmo, entendeu? Na experiência sensível e tudo mais, ele está apontando para baixo. Então, apontando para cima é idealismo, apontando para baixo é empirismo, né? No sentido de epistemologia, de teoria do conhecimento e etc. E no sentido de teoria gnóstica, de esoterismo, entendeu? O que está lá em cima é igual ao que está aqui embaixo, né? Porque a magia, né, ela tem dois lados, né? Por exemplo, magia branca e magia negra, entendeu? Então, assim, a mão de Baphomet que aponta para cima seria a alta magia, que é a magia transcendente, a magia, né, ou seja, o ato ritualístico de se religar a Deus, entendeu? Então, que a gente chama de magia da mão direita, que é a mão que aponta para cima. Então, os magos de mão direita, que quando eu falo magia, porque assim, tem o termo magia, né, a gente tem que partir do pressuposto do teólogo, que era Eliphas Levi. Certo? Quando a gente fala de magia, a gente não está falando em algo tipo, muito esotérico, que seja completamente fora da religião. A religião em si, para Eliphas Levi, é magia. Entendeu? Então, por exemplo, a Igreja Católica, para Eliphas Levi, certo? É um rito mágico. A comunhão da Eucaristia, para Eliphas Levi, é um ritual de alta magia de mão direita, de religar com Deus, entendeu? Então, assim, a Igreja Católica, no pressuposto de Eliphas Levi, é uma entidade de magia de mão direita, entendeu? De alta magia, né? Que é de religar. Então, as magias de mão direita são basicamente as religiões confessadas, entendeu? Que se entendem como submissas a Deus, que fazem, né, os rituais de religar com Deus, etc. Então tudo isso é magia de mão direita, entendeu? A própria Igreja Católica, para Eliphas Levi, é uma magia de mão direita, certo? E o próprio Eliphas Levi se considerava, entendeu? Né, no manual dele de ritual de alta magia, como um mago de mão direita, entendeu? Então, assim, ele tinha um apreço muito grande pela ritualística da Igreja Católica, pela Eucaristia, né, pela comunhão, por cada etapa, né, do rito da missa, que a gente sabe que a missa, né, cada etapa tem é destinada a uma questão diferente do religar e tudo mais, certo? Então o cara, ele tinha, na verdade, assim, uma admiração muito grande pela Igreja Católica. E a mão que aponta para baixo, né, que é a mão esquerda, essa sim, e ainda não é satanismo, né, mas seria, por exemplo, algumas visões teológicas e esotéricas mais individualistas, né, que acreditam, sei lá, tipo assim, o Wicca, né, Telema e etc. Isso tudo aí, né, a sociedade teosófica, isso tudo aí seriam magias de mão esquerda. Né? Então, assim, os dois tipos de magias estão representados em Baphomet, certo? Sendo que o Eliphas Levi mesmo se considerava na de mão direita, entendeu? Então, por exemplo, a Igreja Católica é ela mesma representada dentro da imagem de Baphomet. Então, mesmo que tivesse alguma consagração com a imagem do bode de Mendes dentro de algum rito maçônico, você não pode considerar que aquilo ali é satanismo, entendeu? Então, assim, é difícil, cara, entendeu? Falar isso para quem é leigo. Agora, se eu tô falando que você pode ter uma imagem do bode de Mendes dentro de casa, não, entendeu? Você é católico, é melhor não ter, né? Porque é gnose, entendeu? Não é um símbolo católico, não é um símbolo propriamente católico, a gente não precisa ter medo dele, entendeu? Se você for na casa de um amigo seu e tiver uma imagem de bode de Mendes lá, você não vai precisar sair correndo da casa do seu amigo achando que ele é um cara que louva Satã explicitamente, que bebe sangue de carneiro e que sacrifica virgens e que vai tentar vender sua alma, entendeu? Mas você também não quer ter um símbolo desse dentro da sua casa, entendeu? É simples assim, sacou?
Então, essa é a questão, entendeu? Tomem cuidado com esses videozinhos sensacionalistas de internet, e talvez tenha satanismo lá, entendeu? E tudo mais. Outra coisa que se discute, algumas pessoas falam, Douglas, você pode até falar que não tem um satanismo explícito, né? Que o cara não tá lá acreditando que louva Satã, mas pode ser algo indireto, ele pode estar servindo a Satanás sem saber e tudo. Mas, gente, é claro, olha só, para a Igreja Católica, né, para o pensamento católico, né, se a única religião verdadeiramente é a religião católica, e todas as outras religiões levam ao inferno, né, então todas as outras religiões que não a religião católica são satânicas, né? Não no sentido de que as pessoas que estão lá adoram Satã, mas que são pessoas, né, inocentes que estão sendo enganadas por Satanás para estarem se desviando da verdadeira religião. Então, nesse sentido, toda religião que não é católica, a gente pode dizer que é satânica. Então, sim, você pode dizer nesse sentido que a maçonaria é satânica. Entendeu? Mas, no mesmo sentido, o protestantismo seria, né, satânico, e etc. Então, Douglas, então você. Então tá tudo bem eu vou falar que é satânico. A questão é que, por exemplo, quando você aceita essa concepção então, de que a maçonaria é satânica por esse sentido, várias coisas do resto do discurso sensacionalista caem por terra. Por quê? Porque quando esses vídeos de conspiracionismo, de Illuminati, né, partem do pressuposto que a maçonaria é satanismo, esses caras estão falando que a maçonaria é uma religião satânica explícita, ou seja, que os seus membros, certo, eles louvam Satã explicitamente, que eles adoram Satanás, então que tudo que eles fazem lá é pelo satanismo. E isso vai levar todo tipo de teoria de conspiração, de que a derrubada das Torres Gêmeas foi um sacrifício de milhares de almas, entendeu? Que tudo, que os atentados, que o vírus que acontece, que o Covid foi criado como um sacrifício para conseguir levar milhões de almas para Satanás, etc., né? E tudo mais, entendeu? Então, agora, se as pessoas que estão na maçonaria, né, se dizem satânicas porque estão desviadas do catolicismo, mas que não louvam, né, explicitamente Satanás, então elas não fazem o mal deliberadamente. E se não fazem o mal deliberadamente, não teriam para que estarem fazendo esses planos de sacrifício, entendeu? Inclusive, a maçonaria tem obras filantrópicas muito grandes, entendeu? A maçonaria tem instituições de caridade, tem hospitais, né? O Hospital for a Shield é um hospital imenso lá nos Estados Unidos que trata de crianças com câncer, enfim, todo tipo de atividade caritativa gratuita, entendeu? Então a gente não pode supor que a maçonaria é um grupo de pessoas do mal organizadas para fazer o mal e para levar almas para Satanás e tudo mais, entendeu? A gente não pode ficar fazendo esse discurso porque, como eu falei, se a gente faz esse discurso, pode ser um discurso que pareça que faça sentido para nós dentro do catolicismo. Só que se a gente quer converter pessoas de fora do catolicismo para o catolicismo, a gente tem que pensar no que esse discurso parece para elas. E esse discurso parece para elas um discurso de quem usa chapéuzinho de alumínio, entendeu? Se a gente faz vários canais com esse discurso, né, de que o 11 de setembro foi um atentado criado pela maçonaria para sacrificar almas, que a maçonaria só faz o mal, que não sei o que lá, aí a pessoa que está curiosa, ela vai pesquisar, e aí ela descobre que a maçonaria tem várias entidades de filantropia, que ela faz o bem, que não sei o que o bode de Mendes não é bem isso, entendeu? Que a maçonaria, na verdade, que tem católicos lá, tem protestantes lá, que ela não é uma prática religiosa, que tudo lá é simbólico, que isso, que tal e tal, tal e tal, a pessoa vai pensar, qual que é o problema da maçonaria então? Aquele cara mentiu, né? E aí talvez ela vire maçom, entendeu? Ou talvez ela passe a gostar menos ainda do catolicismo, porque nós que somos católicos estamos mentindo ou exagerando deliberadamente. Então a gente tem que tomar cuidado com esses discursos, entendeu? Então a gente tem que ser bem claro, você não pode ser maçom por causa disso, entendeu? Seja lá se a maçonaria tem filantropia, se eles acreditam que estão
fazendo bem, como, né, ó, tem evangélico aí que faz o bem, entendeu? Né, os evangélicos são cristãos também, eu não vou falar que os evangélicos são pessoas ruins. Tem evangélicos que são pessoas boníssimas, tem igrejas evangélicas que sustentam também um monte de coisa de caridade, etc. Eu não posso falar que o evangélico é uma pessoa má, né? Só que a gente sabe que de boas intenções o inferno tá cheio. Então, né, é simples assim. A maçonaria é uma entidade, uma organização filosófica, né, que apesar de ser filantropa, segue filósofos e pensamentos políticos que são contrários ao pensamento católico. Então, assim, se você não é católico, a maçonaria, né, talvez tenha satanismo, não vou te afirmar. Mas partindo do pressuposto que não tenha, se você não é católico, ela não é um problema para você. É simples assim, entendeu? Se você gosta de Estado laico, se você é republicano, se você é liberal, se você é internacionalista, né, a maçonaria talvez de fato seja um ambiente muito bom para suas ideias. Entendeu? Não vou falar que não. Vá lá, entra lá. Agora eu estou falando para católico. Se você é católico, você não pode ser católico e maçom, porque os interesses políticos da maçonaria são sempre contrários aos interesses da igreja, né? E não faz sentido você estar numa religião, né, que tem ideias políticas completamente contrárias a um grupinho de intelectuais que você quer seguir. É simples assim, gente, sacou? Então eu espero que tenha ficado bem claro. E é isso aí, viva Cristo Rei, tá bom? Gente, Deus é a verdade, entendeu? A gente não precisa de mentira para converter ninguém. Se a gente agir com a verdade, nós estaremos fazendo conversão, entendeu? Você disse que o meu discurso sempre foi esse, meu discurso sempre foi verdadeiro, meu discurso sempre foi muito claro. Já teve muita gente que chegou para mim e falou: Douglas, eu tenho 15 anos, eu sou demolei, mas minha família é católica, eu posso ser demolei ou não, eu tenho medo de ter satanismo. Eu falo: não, cara, não tem satanismo, entendeu, e tal, que não sei o quê, só que isso, eu falo toda a verdade e o cara pula fora. Já tirei muita gente da ordem demolei e da ordem maçom, sem precisar falar que tem satanismo ali, entendeu? A gente não precisa mentir, beleza? Então, viva Cristo Rei, galera.